Abram o texto então no livro de Hebreus capítulo 1, versos 1 até 14. Ninguém sabe com plena certeza qual foi o homem usado por Deus, qual foi a pessoa usada por Deus para escrever este livro. É o único livro da Bíblia que ninguém sabe do autor. Sabemos que foi o Espírito Santo. Do verso 1 até o verso 14. O livro de Hebreus inteiro, de ponta a ponta, foi escrito para mostrar, desde os tempos antigos, a excelência de Jesus Cristo, nosso Salvador. E é disto que o livro inteiro trata. Entendem? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Do verso 1 até o verso 14, só gente bonita lendo. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Coloca a Bíblia aí no banco. Descobre um jeito de fazer barulho. Enquanto você usa as mãos, abre a boca e glorifica a Deus. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Isso, aplaude com mais alegria e glorifica com mais alegria. É Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Glorifica, exalta, bendiga, adore ao soberano Senhor, ao nosso Deus, bendito para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Podemos assentar, irmãos. Vocês me ouvem bem aí? Todo mundo me ouve bem?
Legal. O livro de Mateus capítulo 8, verso 11 diz, palavra do Senhor Jesus, que muitas pessoas virão do Oriente e do Ocidente para se assentarem à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Bom, Abraão, Isaque e Jacó viveram 400 anos antes da lei. Antes de existir lei, já existiram Abraão, Isaque e Jacó. A lei foi promulgada a partir da saída de Israel do Egito, sob o comando de Moisés. Então, antes de existir tudo isto, Deus chamou pessoas e salvou pessoas. No livro de Hebreus capítulo 11 tem lá uma galeria que nós chamamos de heróis da fé. E lá tem nomes de pessoas muito importantes da nossa história, que no passado foram salvas. Se Jesus é a expressão da graça de Deus, e se Jesus veio depois, como é que estas pessoas foram salvas? É uma pergunta inteligente. Então, desde o Antigo Testamento, todas as pessoas, ainda antes da promulgação da lei, foram salvas pela graça de Deus. Sejam as pessoas da antiga aliança, sejam as pessoas da nova aliança. Todos foram salvos pela graça de Deus. E a graça de Deus é manifestada mediante a fé no Redentor. Então a turma da antiga aliança olhava para frente, para o futuro, o Redentor estava chegando, e a turma da nova aliança está olhando para trás, lá onde está o Redentor. A história da humanidade, ela tem um divisor, que é o Redentor, que é Jesus Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. Está claro aí para todo mundo? Sim ou não, pessoal? Legal. Então, todas as pessoas foram salvas pela mesma graça que nos salva, tá certo? E aqueles nossos irmãos do passado tiveram um comportamento de rejeição do erro, rejeição do pecado, rejeição do que é ruim. E se eles foram salvos pela mesma graça que nós, por que é que eles então efetivamente se afastaram do erro e alguns equivocadamente ou maldosamente em nossos dias dizem que onde há graça vale tudo? Levanta a mão bonitona que Deus te deu e diga: graça não é licença para pecar. Fala forte, gente. Graça não é licença para pecar. Certo? Mateus capítulo 5, verso 19, uma vez Jesus disse assim: qualquer um que violar um desses menores mandamentos que eu estou ensinando, e ensinar isto aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Não está dizendo que ele não vai entrar no reino dos céus, porque a salvação não é pelas obras da lei. Ninguém entrará lá ou deixará de entrar lá por observar ou por deixar de observar. Mas aquele que não der atenção e ainda ensinar outras pessoas a violarem, será chamado menor no reino dos céus. Está claro aí, gente? Sim ou não, pessoal? Me ajudem a pregar, pelo amor de Deus. Eu ando falando demais essa semana. A leitura cuidadosa mostra que ninguém é salvo por observar a lei. Entendem? E que as pessoas poderão sofrer prejuízos se, além de desprezarem o que Deus disse, ensinarem outras pessoas a fazerem isto. E a gente tem muita gente fazendo essas bobagens na internet hoje. Jesus disse assim, no verso 16 do capítulo 5 de Mateus: assim resplandeça a vossa luz. E quando ele diz para resplandecer a luz,
ele não diz que é para resplandecer a luz diante de Deus. Ele diz que é para resplandecer a luz diante dos homens, das pessoas, da sociedade, do mundo. Para que as pessoas do mundo, para que a sociedade do mundo, para que todas as pessoas vejam as boas obras daqueles que foram salvos e, a partir de verem as boas obras deles, glorifiquem o Pai que está no céu. Então, ninguém é salvo por obras, mas o comportamento de vida, a forma como vivemos, enseja pessoas glorificarem a Deus. Isso é tão sério que Paulo diz que até naquilo que falam mal de nós, eles têm que glorificar a Deus. Entendem? Sim ou não, gente? Sim. Bom, mais adiante, Jesus declarou que o Espírito Santo, que o Pai haveria de enviar em nome dele, ensinaria os crentes todas as coisas e também faria que os crentes se lembrassem daquilo que ele próprio, Jesus, enquanto estava com a gente, disse. E aí eu queria que você desse uma observada em João 14, 26, o que Jesus disse lá: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, lembrar é uma coisa importante, por isso nós precisamos dar nossa atenção à exposição da palavra de Deus, e aquele que fala deve falar de tal forma que as pessoas alcancem entender a palavra que está sendo pregada. Está claro aí, gente? Sim ou não? Sim. Legal. Lucas é um irmão nosso que escreveu 2 livros da Bíblia, um que leva o nome dele e outro que leva o nome de Atos. O livro de Atos e o livro de Lucas foram escritos pelo irmão Lucas, e ele endereçou como se fosse uma carta para um homem chamado Teófilo, tanto o primeiro livro quanto o segundo livro, tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos é endereçado a um homem chamado Teófilo. Qual é o propósito de Lucas? Ele diz: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. E o grande ensinamento de Jesus se referia a ele próprio. Vai lá no livro de Marcos capítulo 8, verso 31. Marcos 8, 31. Está escrito assim: e começou Jesus a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse, mas que depois de 3 dias, então este era o ensinamento que Jesus dava. E o Espírito Santo faz que a igreja se lembre. Uma vez por mês, como é costume de nós crentes, das Assembleias de Deus pelo menos, uma vez por mês nós nos reunimos, e é aquilo que nós chamamos de culto mais importante da igreja, que é a celebração da ceia. Na celebração da ceia, nós lembramos alguns ensinamentos ditos pelo irmão Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 11. Ele diz assim: porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês vão anunciar o quê? Vão anunciar o quê, gente? A morte do Senhor. Então a celebração da ceia anuncia a morte de Jesus. A celebração da ceia não anuncia a ressurreição. A celebração da ceia anuncia a morte de Jesus. Está claro aí, gente? Sim ou não? Então, como disse Jesus, o Espírito Santo nos faz lembrar do ensinamento. E o ensinamento que ele nos deu foi que ele haveria de padecer e haveria de morrer, mas que ao terceiro dia ele
ressuscitaria. Amém? Levanta a mão bonitona aí e diz: Jesus está vivo. Faz assim, ó, yes. Lá no Apocalipse, está escrito no capítulo 2, verso 20, Jesus dizendo para um dos pastores de uma das igrejas lá, que ele estava encrencado, e ele estava encrencado por uma razão. A razão é esta aí: tenho contra ti que você tolera uma senhora que se dizia profetisa, e esta mulher que se dizia profetisa ensinava as pessoas o erro e enganava as pessoas que eram servos de Deus, e enganava essas pessoas para que essas pessoas se prostituíssem e comessem dos sacrifícios da idolatria. Então ela era uma falsa profetisa que achava normal e que ensinava que as pessoas achassem normal comerem de sacrifícios da idolatria, além de se prostituírem. Está claro aí, gente? Está claro, gente? Eu estou com uma preocupação. Vocês estão aí hoje? Quando Paulo trata da salvação, que é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, Paulo enfatiza duas palavras importantes. Eu queria que você fosse lá no livro de Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Diga: a salvação efetivamente é pela graça. Tá ok? Ela não vem de obras, para que ninguém se levante dizendo: eu sou salvo porque eu sou um cara legal. Ninguém é salvo porque é um cara legal. Entenderam bem? Sim ou não, gente? Sim. Verso 9: não vem de obras, para que ninguém se glorie, nariz empinado, achando que é melhor do que os outros. E aí começa a dizer: eu sou crente de verdade e você não vale nada, então eu me salvei e você está lascado. Então, para que não acontecesse isso, a salvação é pela graça. Mas ela é pela graça, diga aí, pela graça. Agora veja o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Diga: pela graça, para as boas obras. Vamos de novo: pela graça, para as boas obras. Entenderam bem? Nós somos salvos pela graça, para as boas obras. E que obras são essas? São aquelas que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então, existe efetivamente um modo de vida, um jeito de viver que agrada a Deus. E aqueles que são salvos pela graça se esmeram, se esforçam, ou, para usar as palavras de Jesus, porfiam para andar nessas obras. Jesus chamou isto de porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não acharão. Está claro aí, gente? Sim ou não? Sim. Ok. Então, a partir dessas premissas, quando Paulo trata desse mesmo assunto com o Tito, vai lá no capítulo 2, versos 11 até 14, diz assim: Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Isto. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a salvação foi trazida a quantas pessoas? É um número escolhido. Deus apontou o dedo: esse está salvo, esse está perdido, esse eu ponho no céu, esse eu jogo no inferno, agora daqui para cá assim, é assim que fez? Não. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a
a todos, todos, até o vizinho chato que você não gosta dele. A graça de Deus trouxe salvação até o mais perverso pecador que existe. Agora, tem um jeito de entrar nesta graça. Vamos ver se eu vou me fazer entender. Apóstolo Paulo diz assim: pela fé, temos entrada a esta graça, na qual estamos firmes. Então diga, pela fé, nós temos entrada a esta graça. Romanos capítulo 5, não sei se é verso 1 ou se é verso 2, vai lá, vamos lá. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todo mundo, qualquer pessoa, e as pessoas entram nesta graça pela fé. Então nós entramos nesta graça e nos firmamos na graça, e então a gente se gloria na esperança da glória de Deus. Então diga: eu sou salvo pela graça, entrei nesta graça pela fé em Jesus Cristo, e estou firme nesta graça, porque o Espírito de Jesus me ajuda a viver nela. Entenderam bem? Legal. Apóstolo Paulo, vamos lá, vamos de novo, Tito capítulo 2, verso 11. Pela graça a gente é salvo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todo mundo. E o que é que a graça faz? Vai lá, bora gente, o que a graça faz? Então a graça de Deus trouxe salvação para todo mundo. E como é que ela trouxe a salvação? Ela trouxe salvação ensinando. Ensinando o quê? Que a gente deve renunciar ao pecado, que a gente deve renunciar ao que não presta, que a gente deve renunciar ao que está neste mundo e que é contrário a Deus. Está claro aí, gente? Então a salvação foi proclamada para todo mundo pela graça de Deus, e esta graça ensina a gente que a gente deve renunciar o pecado e viver com a cabeça no lugar, pé no chão, sobriamente, justamente e piedosamente. Está claro aí? Verso 13. Quando a gente vive assim, a gente vive aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 14. Este nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo foi o que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para Ele próprio um povo seu especial, um povo que é zeloso das boas obras, um povo que anda direito, ou pelo menos deveria. Muitas coisas que acontecem são problemas gerados por pessoas que escolheram dar ouvidos a pessoas como a profetisa Jezabel, descrita no livro do Apocalipse, que ensina que as pessoas podem participar das prostituições do mundo e das coisas sacrificadas à idolatria. E aí, vivendo efetivamente no pecado, um pé dentro da graça de Deus na salvação e outro pé no mundo, não vai virar. Entenderam bem? A pessoa nunca vai ser inteira, nunca vai ser completa em lugar nenhum. Está claro aí, gente? Muito bem.
A renúncia a que se refere Paulo nesse texto de Tito é daquilo que está descrito antes. Vai lá, do verso 1 até o verso 10. Tito 2, de 1 a 10. Tu, porém, falo que convém a sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a mulheres santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, amarem os seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta também os jovens a que sejam moderados. Em tudo você se dê por exemplo de boas obras, seja na doutrina, onde você deve mostrar uma incorrupção, na gravidade e também na sinceridade. Numa linguagem sã, numa linguagem irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então o que Paulo está dizendo é, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, ensinando a gente a renunciar a tudo isso que não presta. Entenderam bem, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Legal. De onde eu sei que defraudar é pecado? Eu sei que defraudar é pecado, porque Jesus disse isso, capítulo 10, verso 19, do livro de Marcos. Marcos 10, 19, vamos lá. Tu sabes os mandamentos. Primeiro deles, não é para largar sua mulher e pegar outra mulher por aí. Ou homem. Segundo, não matarás. Terceiro, não furtarás. Quarto, não dirás falso. Quinto, não. Outro, honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, essas coisas aí são coisas que nós chamamos de pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Aí alguém vai dizer, está todo mundo lascado. São 613 preceitos, difíceis, complicados, sendo 10 constitutivos e 603 são constitutivos, são normativos. Então são 10 constitutivos e os outros normativos. Veja, o que Jesus está se referindo são aos constitutivos, porque os outros derivam dele. Efetivamente, a gente sabe que a gente erra, porque tem algum lugar dizendo que aquilo é errado. Porque não havendo lei, não há pecado. Diga, não havendo lei, não há pecado. E se não havendo lei não há pecado, logo, quando eu digo que eu peco, eu tenho uma referência em algum ponto. Qual é o ponto? Onde está escrito que aquilo é pecado. Jesus não se referiu nenhuma vez às áreas normativas, senão para contraditar os religiosos. Os religiosos tomaram posse daquilo como seu, e aí eles diziam quem vai para cá e quem vai para lá. E isso virou um problema. Jesus disse que eles atam fardos pesados nos discípulos, mas nem com um dedinho eles querem mexer. Então viraram uma espécie de guru, dizendo, eu é quem dito o que é certo e o que é errado. Isso é um problema. Mas Jesus está dizendo, dá uma espiadinha aqui, e tudo que isso está dizendo, eu chamo de pecado. Só que quem quiser viver desse jeito, se
Se errar num ponto desse, lascou, porque vai descumprir a lei inteira, porque descumpriu um mandamento. Isso é muito difícil. Diga aí, desde que Adão surgiu, até o último bebê que nasceu hoje, nenhum deu conta. Nenhum. Só veio Jesus, que nasceu debaixo da lei e cumpriu nele próprio a lei. Entenderam bem? Sim ou não? Olha para o colega e diga: então, o que eu faço, pastor? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. E esta graça de Deus que se manifestou trazendo salvação nos mostra que toda transgressão do pecado gera a morte eterna. Então Jesus veio ao mundo e ele assumiu nele todas as nossas transgressões. Isaías escreve que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele nós fomos sarados. Então diga: todos os meus pecados. Bem alto: todos os meus pecados. Aqueles de que me lembro e aqueles de que não lembro, Jesus pagou por eles. Está claro aí? Alguém dirá: então eu estou debaixo da graça, não estou mais efetivamente debaixo da lei, Jesus pagou pelos meus pecados, então agora eu posso pintar e bordar, porque já que ele pagou, e não é pelas minhas obras que eu serei salvo, então eu posso pintar e bordar. Catuca o vizinho e diga: não. Paulo diz assim: porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. Então volta lá o que Jesus falou. Vai lá, gente. Marcos capítulo 10, verso 19. Diga: considerai-vos mortos. Diga: considerai-vos mortos. Para. Dá uma olhada lá. Entenderam? Sim ou não, gente? Sim. Diga: o pecado não manda mais em mim. Antes da vinda de Jesus, o pecado determinava o que eu fazia. Mas quando Jesus veio e morreu por mim, Ele me deu o direito de dizer não. Levanta as duas mãos aí e diga: a marca de quem é livre é o direito de dizer não. Diga: e eu sou livre, porque Jesus me libertou, e agora o pecado não manda mais em mim. Entenderam bem? Glória a Deus. E se o pecado não manda mais em mim, eu posso dizer não. Alguém vai dizer: mas isso é difícil demais. É claro que é. Se fosse fácil, você chamaria de porta larga. Mas não é fácil, não. Agora, Jesus sabe que não é fácil. E aí Ele enviou para nos ajudar o Espírito Santo. E quando você vai fazer uma bobagem,
o Espírito Santo diz para você assim: faz isso não, isso não é bom para você não. Aí você venceu aquela e daqui a pouco vai fazer outra bobagem, o Espírito Santo fala: rapaz, você não é mais daí não, isso aí já não é para você mais não. Aí você chega no ambiente onde você vivia e você começa a ver aquelas coisas: eu já não sou mais daqui não, eu já não me sinto mais bem nesse lugar. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habita em mim, e a luz não tem comunhão com as trevas. Levanta a mão e diga: ainda bem que Jesus vive em mim. Aleluia. Então, aquele que a gente chama de decálogo lá, é um código de conduta. Só que o código de conduta não salva. Diga: o código de conduta não salva. Mas as pessoas que são salvas, diga, procuram viver de tal modo que ele seja distinguido dos demais povos. E esta é a razão da lei. Deus deu a lei para que o seu povo fosse diferente dos demais povos. Lá no Salmo 68, por exemplo, está escrito que Deus deu a lei para que eles pudessem ser pessoas que se distinguissem das pessoas daquela terra que eles chamaram de terra prometida. Entenderam bem? Bom, esse compromisso retratado no Salmo 68 fala da salvação concedida, da rebelião humana e da redenção efetivada por Jesus Cristo. E lá nesse texto você encontra algo de que Paulo copiou, e daqui a pouco eu vou ler junto com vocês. No livro de João, capítulo 13, verso 34, Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vocês vos amem uns aos outros, e nisto todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa é uma palavra de Jesus. Bom, Jesus afirmou, quando foi interrogado pelo doutor da lei, Mateus 22, vê se é 35, Mateus 22, 35. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: o grande mandamento da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o grande mandamento, tá certo? Este é o primeiro e grande mandamento. Veja o verso 39, leia. Então, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro mandamento: amar a Deus e amar ao próximo, do jeito que você se ama. Agora leia bem alto. Então lembra que eu falei que são 613 preceitos? 10 constitutivos, 603 normativos. Toda esta gama dependem desses dois: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como você se ama. Mas não é só a lei, toda a gama dos profetas inteira dependem desses dois. E Jesus chamou isto de Novo Testamento. Eu vos dou um Novo Testamento. Que novo? Que vocês se amem. De onde Jesus tirou isso? Daquele antigo. Olha bem para o colega
dá um sorriso e diz assim: você tem que me amar. Entendem? Aquela pessoa que ama, efetivamente ama, de verdade ama, não defrauda, não prejudica, não quer o mal. Na carta aos Coríntios existe um capítulo chamado capítulo do amor. No capítulo do amor está escrito: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, esse falar a língua de anjo e de homem não presta para nada, não serve para nada e não vai me levar a lugar nenhum. Ainda que eu tivesse toda a fé, toda a fé, de maneira que eu mandasse uma montanha sair daqui para lá e ela fosse, se eu não tiver amor, isso também não vale nada. Olha para o colega e diga: está entendendo? Aí ele diz assim no verso 3, verso 2, vai lá: ainda que eu tivesse o dom de profecia, e ainda que eu conhecesse tudo quanto é mistério, e tudo quanto é ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, se eu não tiver amor, vale nada. Verso 3: ainda que eu pegasse todo o meu dinheiro, que no meu caso não é muito, e distribuísse toda a minha fortuna, que no meu caso eu não tenho, para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e se eu não tivesse amor fazendo isso, nem entregar tudo que eu tenho, também não vale nada. Entenderam bem? Veja o verso 4. Diga lá: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não é soberbo, não se porta com indecência, não busca o próprio interesse, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, folga com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor não falha. Ainda que existam profecias, uma hora a profecia é aniquilada, não vai precisar mais dela. Havendo línguas, uma hora ela para, porque não vai precisar mais delas. Havendo ciência, conhecimento, também vai desaparecer, porque em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Mas quando eu era menino, eu falava do jeito que o menino fala, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino, porque agora nós vemos como por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos como também sou conhecido. Agora pois permanecem, faz assim ó, a fé, a esperança e o amor. Diga aí 3, mas desses 3, o maior. Entenderam bem? Abraça alguém e diga: você tem que me amar, entendeu? Não somos salvos por observar a lei. Ninguém é salvo pelas obras da lei. Está claro isso para todo mundo? Nós revelamos a salvação pelo nosso esforço em viver a santidade. E o que é a santidade? O afastamento do pecado. Está claro, gente? Bom, agora, olha para o colega e diga: a lei serve para quê mesmo? Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos 3, 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Diga: pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 7, verso 7, vai lá.
Que diremos, pois? É a lei pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela... Porque eu não conheceria aqui a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então eu sei o que é pecado pela lei, mas não é a lei que me salva. Então, se a lei só fica apontando o dedo assim, serve para quê? Bom, a lei é uma ferramenta da graça de Deus. A lei é um instrumento da graça de Deus. É a lei que mostra o pecado e diz para a gente que a gente está tudo lascado. E se a gente está lascado, a gente precisa de um Redentor. João capítulo 7, verso 53, é o versículo preferido da pastora Suzy. E cada um foi para a sua casa. Por que é que está escrito isto? Porque nos versos anteriores é uma reunião do ministério. E na reunião do ministério a turma quer excluir Jesus. Estão querendo excluir Jesus. E o negócio ficou feio. Briga, negócio chato. Aí todo mundo foi embora para casa. Capítulo 8, verso 1. Enquanto a turma foi embora para casa, Jesus foi para um monte orar. Ok? A turma foi para casa, Jesus foi orar. Verso 2. No dia seguinte, logo cedinho, Jesus voltou para o lugar onde tinha aquele problemão todo lá. E aí a turma veio lá e se assentava e Jesus os ensinava. Aí os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E adultério é pecado. Levaram a mulher lá. Disseram para Jesus assim: essa mulher aí não vale nada. Tem prova aqui, que ela fez. E lá na lei está escrito que essa mulher aí tem que morrer com pedrada na cabeça, tijolada nela. O que o senhor fala? Jesus ouviu, baixou, começou a escrever na poeira assim. Escrevendo assim. Vocês sabem que Jesus acha mais legal escrever na poeira do que dar ouvido para gente que só quer acusar os outros? Vocês sabiam? Jesus acha mais legal escrever na poeira do que dar ouvido para gente que diz assim: eu tenho prova do pecado. Mas aí a Bíblia diz assim: eles estavam insistindo, e tem gente que é insistente para derrubar os outros. Parece que tem um pacto com o capiroto. Quer derrubar os outros. E luta para isso. E insistiram. Mas insistiram muito. Aí Jesus se levantou e disse assim: tá bom. A lei está certa. A lei não está errada. Aliás, a Bíblia diz que o mandamento é santo, justo e bom. A lei não está errada, a lei está certa. Está tudo certo com a lei. Só que para você jogar pedra em alguém, você tem que ser melhor do que esse alguém. Dá uma olhada aí, que essa dói na canela, hein? E se para eu jogar pedra em alguém eu preciso ser melhor do que esse alguém, alguém tem que me dizer se eu sou melhor ou pior. E quem é que tem autoridade para dizer se eu sou melhor ou pior do que alguém? Senão aquele que fez a lei. E quem é que fez a lei?
Deus fez a lei. A lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Moisés é o mediador da lei. Agora vejam, diante de Jesus, na presença de Jesus, todas as nossas mazelas se abrem. Na presença de Jesus, as máscaras caem. Na presença de Jesus, ninguém pode se levantar dizendo eu sou tal. Porque, como disse agora há pouco, desde o dia que Adão foi feito, até o bebê que acabou de nascer, nenhum deu conta de cumprir a lei. E a Bíblia diz que se alguém escorregar em um preceito, bagunçou com a lei inteira. E se bagunçou com a lei inteira, está lascado e vai para o inferno. A não ser que a graça funcione. Então o que a lei fez? A lei pegou uma mulher em adultério. A lei pegou uma mulher lascada e que estava errada. E a lei levou essa mulher para Jesus. Quando a mulher chegou na frente de Jesus, a lei continuou dizendo, vamos acabar com ela, vamos acabar com ela, vamos. E Jesus disse, não! Os pecados das pessoas, eu tenho um acordo com o meu Pai, eu pago todos. Abraça o vizinho e diga, Ele paga os nossos pecados. A Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo pelas nossas transgressões. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. O sofrimento que Ele teve foi por minha causa e por tua causa. E quando Jesus disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra, a Bíblia diz que começando dos mais velhos até os mais novos, todo mundo saiu de fininho, porque diante de Deus ninguém pode dizer que é bom. Olha para o colega e diga, então está todo mundo lascado? Não. A graça de Deus começa com um chamado. Qual é o chamado? Arrependei-vos. Olha para o colega e diga, aí está o segredo. Arrependimento dos pecados. Aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa-os e deixa, alcançará misericórdia. Levanta a mão bem alto e diga, a misericórdia escreveu a minha história. Bem alto diga, a misericórdia escreveu a minha história. A misericórdia de Deus funciona, porque Deus nos achou no vale profundo, no lamaçal de pecado, no tremedal de lama, no poço de perdição, estendeu a mão, nos arrancou de lá, colocou o nosso pé firmado numa rocha, pôs uma música nova na nossa boca, e todos aqueles que vão ouvir vão dizer, este Deus é misericordioso. A graça de Deus funcionou. A lei é chamada na Bíblia de aio, de condutor. Se não houvesse a lei, aquela mulher não teria sido levada a Jesus. E se ela não fosse levada a Jesus, iria para o inferno. Mas Jesus veio para salvar. Levanta as duas mãos aí e diga, está escrito que Jesus veio buscar e salvar
o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A lei acusa quando se faz algo errado. E ela nos remete a quem pode nos salvar. E quem pode nos salvar é o Redentor. Uma vez que fomos redimidos, somos salvos pela graça de Deus. Romanos capítulo 6, vai lá, verso 1 acho que é 15. Que diremos, pois? Leiam bem alto. Não, gente, vamos lá, vocês podem fazer melhor, bora. Para um pouquinho. Batizados em Jesus Cristo, entramos nele, por um novo e vivo caminho, que nos conduz ao céu, na carne de Jesus, nós podemos entrar para a salvação, pela fé em Jesus Cristo. Se nós colocarmos a nossa fé em Jesus, se colocarmos a nossa fé no que Jesus fez por nós, se colocarmos a nossa fé naquilo que Ele pagou por nós, se colocarmos a nossa fé no sangue de Jesus, a nossa fé não está num livro, a nossa fé não está num púlpito, a nossa fé não está num pastor, a nossa fé está em Jesus, a nossa fé está no sangue de Jesus, no poderoso sangue de Jesus, aleluia. Se nós colocarmos a nossa fé nele, entramos nesta graça. No momento que colocamos a nossa fé em Jesus, nós entramos nesta graça. E quando entramos nesta graça, não há ninguém capaz de nos arrancar de lá. Bendito seja o nome do Senhor. Verso 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós diga, a vida velha ficou para trás, tudo se fez novo. O que mentia não mente mais, o que furtava não furta mais, o que se prostituía não se prostitui mais, o que vivia no pecado não vive mais, agora vive em novidade de vida. Verso 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Você já tem autoridade para dizer não ao pecado, então não deixe ele reinar, nem tampouco apresente os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha para o colega e diga: é uma questão de escolha. Diga: questão de escolha. Se você escolher obedecer ao pecado, você irá para a morte eterna. Mas se você escolher obedecer a Cristo, você terá a justiça de Cristo. Diga: a justiça de Cristo nos declara justos diante do Pai, ainda que a gente saiba que a gente não merece. Mas quando a gente vê a graça de Deus funcionando e Jesus pagando o preço pelos nossos pecados, a gente tem que escolher. Normalmente a gente faz um apelo: quem aceita a Jesus. O que é aceitar Jesus? É aceitar que Ele fez por você o que você não podia fazer. É aceitar que Ele seja o seu substituto na condenação. É aceitar que Ele pagasse o preço pelos seus pecados e se tornasse então, a partir daí, o teu Redentor. Entenderam bem, sim ou não? Vamos adiante por causa da hora. Já passou da hora. Paulo se referiu a isto ao apresentar o poder da comunhão. Efésios capítulo 4, versos 1 a 8, diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Olha para o colega e diga: dignidade. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha para o colega e diga: me suporta. Bora lá. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse versículo Paulo copiou do Salmo 68, verso 18. Lá está escrito: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então, todos são salvos pela graça de Deus, desde o Antigo Testamento até agora. Hebreus capítulo 10, verso 26, nos chama a pensar: o fato de estarmos debaixo desta tão bendita graça não nos dá o direito de transgredir a santidade. Leia: porque os pecados, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Chacoalhe o colega e diga: e até não saber era difícil, mas depois que sabe é mais difícil. Entenderam bem? Próximo. Mas uma certa expectação horrível de juízo, de ardor, de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Era o que aquela mulher ia morrer lá. De quanto maior castigo vocês cuidam ser julgado merecedor,
aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Diante da graça, nós só temos uma coisa a fazer: é nos dobrar e dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, acredito que o Senhor morreu em meu lugar, e eu aceito o sacrifício do Senhor por mim. E ao aceitar isto, Senhor, eu declaro que a minha vida agora é tua, porque aquele que morreu agora nos fez morrer com ele, para que aqueles que já se tornam vivos não vivam mais para si, vivam agora para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este é Jesus. O chamado da graça é o chamado do arrependimento. Pedro, no dia de Pentecostes, pregou e disse assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. A manifestação da fé em Deus fundamenta o arrependimento dos pecados, porque remete ao Redentor, que é Cristo. Porque a lei não é eficaz para salvar. Embora a lei aponte o pecado, ela não salva. Quem salva é o Salvador, e o Salvador é Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versos 1 adiante diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Como é que vivem as pessoas que estão em Cristo Jesus? Eles já não andam mais segundo a carne, agora eles andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, porque a lei estava doente pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne vivem o tempo todo inclinados para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito rejeitam as coisas da carne e se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Irmãos, a inclinação da carne se torna uma inimizade contra Deus. Por quê? Porque a inclinação da carne não é sujeita à lei de Deus, e também não pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vocês não estão na carne, estão no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Hoje, eu tenho um convite para você. Jesus uma vez disse que o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E eu quero te convidar a acreditar nisto. Ele dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E se você quiser declarar que você está arrependido dos seus pecados e quer pela fé entrar nesta graça de Deus, hoje é um dia especial para a sua vida. Peço que a igreja fique em pé. No primeiro livro de João, capítulo 3, lá no final da Bíblia,
versos 1 a 9, tem algo que você precisa saber. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, leia. Qualquer que nele tem essa esperança, qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive o tempo todo pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática, na constância, na contumácia do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Abraça o vizinho aí e diga: você entendeu agora que você tem que me amar, né? Irmãos, esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Todos fechem os seus olhos, por favor. Hoje, pelo poder do Espírito Santo e para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, de quem sou servo, preguei a palavra de Deus, a palavra da graça. Se você está aqui e a ouviu e entendeu, e se você quer, aí onde você está, dê um sinal dizendo que você deseja que a graça de Deus trabalhe por você. E eu quero te convidar a colocar a tua fé em Jesus. E ao colocar a tua fé em Jesus, você terá acesso a esta graça, que trouxe salvação a todos os homens. Onde está você que queira? Você que já frequenta a igreja ou não? Você que está longe ou perto? Você que quer? Se você quer, aí onde você está, só faz assim, para que eu saiba que você decidiu. Isto, Deus te abençoe. Há mais alguém? Isto, Deus abençoe. Isto, Deus abençoe. Há mais alguém? Você, isto, Deus te abençoe. Há mais a outra pessoa que se juntem a esses quatro que queiram. Jesus Cristo ama você. E Ele deu a vida por você, para remir os teus pecados e salvar a tua alma. E se você decidir por Ele, Ele vai te ajudar. Alguém poderá dizer: mas eu já tentei e nas minhas forças eu não consegui. É verdade, nas nossas forças não conseguimos, mas Jesus disse que o Pai vai dar o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. E se você pedir, o Espírito Santo virá para dentro do teu coração e ele vai te ajudar, e você vai vencer. A partir deste momento, a sua vida ganhará um novo colorido.
ganhará força, não uma força humana, mas a força que vem de Deus. Essas 4 pessoas, se quiserem, se estiverem dispostos, venham aqui, eu vou orar junto com você. E eu quero te garantir que Deus nunca mais vai deixar você sozinho. Se você quer, vem aqui. Se você quiser, sai de onde você está. É o ato de maior coragem da sua história. É o ato de maior coragem da tua história. Deus abençoe. Deus abençoe. Os outros estão sendo convidados a virem. Jesus disse uma palavra bem interessante. Se você me confessar diante dos homens, eu vou confessar você diante do meu Pai e diante dos anjos do meu Pai. Eu quero te chamar para vir. Isto, Deus te abençoe. Glória a Deus. A mais alguém, venha a Jesus. Venha ao Salvador. Venha àquele que morreu por você, deu a vida por você, para perdão dos teus pecados e para remissão da tua alma. Isto, rapaz, corre, corre, venha Jesus. Isto, meu filho, venha Jesus. Venha Jesus. Venha ao Salvador. Eu quero te garantir pelo poder do Espírito Santo que Ele perdoará todos os teus pecados. Todos os teus pecados. Está vindo aqui a 5ª pessoa. Venha Jesus. Venha a Jesus. Há mais alguém que tenha por alguma razão se afastado, se distanciado de Deus, da casa de Deus, e ouviu a palavra da graça e quer vir a Jesus? Hoje é um tempo especial, é um momento mais do que especial. A Bíblia chama este momento de dia da salvação. Dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. O dia alegre eu abracei Jesus e nele a salvação, o gozo deste coração eu mais e mais publicarei. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Completa grande transação, Jesus é meu, eu do Senhor. Chamou-me a voz do seu amor, cedi a imensa atração. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Descanso, alma, o Salvador é teu sustento, o pão dos céus, e quem possui o eterno Deus
resiste a todo tentador. Bem forte. Dia feliz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Meu sacro voto, excelso Deus, de dia em dia afirmarei, e além da morte exultarei, teu Filho e súdito dos céus. Hoje vocês irão para casa mais leves, porque Jesus tira o fardo do teu pecado e a culpa do pecado, e te dá uma vida nova pelo poder do Espírito Santo. Uma vida nova, leve, livre do pecado, livre pelo poder do Espírito Santo. É declarado o perdão de Deus pela glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vão para casa mais leves, livres pelo poder de Jesus Cristo. O sangue que me salvou, salvou você. A graça que me salvou, salvou você. O poder que me remiu, remiu você. Oh, aleluia! Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Dia feliz, em Jesus me satisfiz. Olhem para mim, por favor. Vocês agora têm autoridade para dizer não ao pecado. Deus lhes dá autoridade para dizer não ao pecado. Não tentem nas próprias forças, porque homem nenhum consegue, pessoa nenhuma consegue. Mas o Espírito Santo vai ajudar vocês. Põe a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Diga: está escrito. Diga: está escrito que o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. E eu estou pedindo. Pai, me dê o Espírito Santo, e eu não vou viver mais sozinho. Ele vai me ajudar. E na hora que você estiver por fazer algo errado, esse Espírito Santo vai dizer: faz isso não. E eu quero te dar um conselho: ouça a voz do Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração, e Deus vai ajudá-los. Toda a igreja, levante a mão, momento de intercessão. Pastor Daniel Francelino, todos com o pastor Daniel Francelino, vamos orar por esses nossos irmãos, filhos do nosso Pai, salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, libertos pelo poder do Espírito Santo.